Gente, 4 de dezembro de 2022, está chegando o Natal, o final do ano, quem diria, né? Chega essa época do ano, a gente sempre fala, puxa vida, como passou rápido. Vamos lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Espero que quando esse vídeo chegar até você te encontre bem, te encontre guardado, abençoado pelo nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego e junto com a Letícia, a gente tem dividido aqui as nossas aulas, os nossos encontros na Escola Bíblica Dominical da UPA. Como eu falei no início do vídeo, dia 4 de dezembro, dando continuidade aí à nossa lição a respeito do reino de Deus, a mensagem dos evangelhos e dos atos dos apóstolos. Você sabe bem, a gente tem feito já há bastante tempo uma viagem pela história da redenção e chegamos agora à quinta parte dessa viagem, que fala exatamente dos evangelhos e dos atos dos apóstolos. Vamos continuar aqui hoje o nosso encontro, a 10ª lição, falando sobre um tema, né? Um evento que ocorreu na história da igreja e que a gente vê relatado nos Atos dos Apóstolos e que às vezes o pessoal tem alguma dificuldade, não entende muito bem o que quer dizer, qual foi a razão de ser dele ter acontecido e, sobretudo, quais são os efeitos desse evento na nossa vida hoje, agora, né, na igreja do passado e hoje também. Vou dar um spoiler, né? Tem a ver com Atos capítulo 2, que a gente vai ler já já, né? Mas primeiro vamos pensar aqui o que a gente tem feito até aqui. Como eu falei, né? A gente está aí na quinta parte da nossa viagem pela história da redenção. Eu e a Letícia temos dividido aí esses encontros falando sobre João Batista, falando sobre Jesus, falando sobre o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição. Nas últimas aulas, eu e Letícia falamos sobre o reino de Deus, o significado desse reino, falamos sobre escatologia, que é como é conhecida a doutrina das últimas coisas, ou seja, Diego, esse negócio de apocalipse aí que o mundo vai acabar. Entrou um negócio aqui no meu olho. Desculpa, né? Como é que o mundo vai acabar, essa coisa de fim do mundo, não sei o que, novo céu e nova terra. Pois bem, falamos bastante sobre isso e chegamos agora nos Atos dos Apóstolos, ou seja, aqueles eventos que ocorreram imediatamente após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Você vai encontrar esse relato no livro dos Atos, sobretudo nos primeiros capítulos, para poder entender ali o que aconteceu. E aí, gente, já aqui de saída pra gente, antes da gente orar, a gente já vai orar, né, a título ainda de introdução, a gente precisa se lembrar que Deus, ele não faz nada por acaso. Deus não faz nada aleatoriamente, ou seja, acordou de manhã com uma ideia. Não, Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um motivo naquilo que ele realiza na história. É bem possível que muitas vezes eu e você não compreendamos esse motivo, não é? A gente é difícil entender isso. A gente na escola, às vezes o professor explica pra gente alguma coisa, a gente não entende muito bem logo de primeira, e às vezes a gente demora muito para entender. Mas o professor sabe, a gente confia nele, né? Ele estudou, ele se preparou, ele está há um tempo na nossa frente já vendo aquele assunto. Mal comparando, Deus não é diferente. Deus conhece o rumo da história e ele tem um plano. Vamos ver o que esse plano dele tem a ver com Pentecostes e tem a ver com a nossa vida. Beleza? Então vamos fechar os olhos e vamos orar para começar aqui a nossa aula. Senhor, obrigado por esse tempo aqui junto com os teus filhos, com as tuas filhas. É o nosso desejo, é a nossa esperança que fales ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a entender a tua palavra, a tua verdade, a tua vontade para as nossas vidas. É como nós oramos, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Beleza, vamos lá então, né? Assim, eu falei que Deus tem um plano, né? E vou falar bastante sobre isso na aula de hoje. E uma realidade nesse plano que ele tem é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. A gente sabe que existe Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e a pessoa do
Espírito Santo. Vai aparecer, a pessoa do Espírito Santo vai aparecer ao longo de toda a Bíblia, desde o Gênesis, na criação, o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes, passando pelo relato bíblico até o Apocalipse. E o que a Bíblia fala no Novo Testamento é que Deus passou a habitar em nós, aqueles que creem no seu nome, aqueles que foram chamados por Deus para caminhar com Ele. Deus passa a habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Pô, Diego, é muito doido isso. Como é que pode esse negócio, Deus habitar em mim? Não é possível. Como que isso se dá? Né? Aonde que está isso na Bíblia? Principalmente, quais são os efeitos disso na minha vida a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em mim? Pois bem, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula. É óbvio, né? Como a gente sempre tem feito aqui de forma muito objetiva. Não dá tempo da gente aprofundar muito, mas a gente pode sim entender os conceitos assim mais fundamentais dessa ideia e dessa verdade bíblica que é o Espírito Santo de Deus habitando na gente. Mas para a gente entender isso, a gente tem que dar alguns passos atrás na história e pegar assim um vislumbre da grande figura, né? Como o pessoal costuma dizer na língua inglesa, né? A big picture, né? Aquela ideia geral, né? A gente não pode se ater para entender as coisas da Bíblia, a gente não pode tirar só pequenos retratos dos eventos bíblicos, né? É como, mais uma vez, fazendo uma analogia com a escola da gente, com a faculdade, né? A gente não faz uma prova baseada apenas em um assunto da matéria. Normalmente a gente faz um teste, uma prova, um trabalho, né? Juntando vários aspectos daquela matéria para que a gente tenha uma compreensão geral daquele assunto. Aqui não é diferente. Para a gente entender essa coisa do Espírito Santo de Deus habitando em nós, para a gente entender essa realidade do Pentecoste, a gente tem que dar uma olhada na grande imagem. E aí eu vou lembrar de alguns eventos na história do povo de Deus. Por exemplo, que a gente vê na Bíblia, não é? Lembrando que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Então começa com a criação. Deus faz todas as coisas boas. Deus cria toda a realidade e vê que tudo é bom. Né? Gênesis capítulos 1 e 2. Mas aí chega Gênesis capítulo 3. O que acontece, Diego? Em Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher, Adão e Eva, desprezam a Deus. Desprezam a palavra de Deus. O resultado a gente conhece até hoje. Né? A gente conhece até hoje. O que começa a acontecer é ladeira abaixo. Se você pegar lá a Bíblia, já a partir de Gênesis capítulos 3 e 4, você vai ver, é Caim matando Abel, um tal de Lameque que mata, que faz o mal, né? Torre de Babel, dilúvio, Sodoma e Gomorra, e por aí vai. E por aí vai, ladeira abaixo, o pecado crescendo de forma assustadora. Louvado seja Deus, contudo, graças a Deus, né? Graças a Ele, que Ele não nos abandona. Se a gente der uma olhada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, imediatamente após a queda, Deus já apresenta uma solução. Né? Aquele contexto da Bíblia que a gente já falou várias vezes aqui na nossa aula, do primeiro evangelho, do proto-evangelho, né? Que é quando Deus promete, Deus anuncia que da descendência da mulher, ou seja, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então assim, começando lá no Gênesis, passando por toda a palavra de Deus, passando pelos profetas, por Moisés, por Davi, pelos reis e tudo mais, inclusive por essa draga aí que a gente acabou de lembrar, que começa ali no Gênesis, Deus estabelece a sua promessa. Por quê? Porque ele tem um plano, e nunca é demais lembrar, esse plano não é contingente, ou seja, ocorreu um problema, vou resolver aqui, não. Deus desde a eternidade já havia planejado assim, né? E aí a gente vê no capítulo 12 um momento assim fundante dessa promessa e desse plano de Deus, que é quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão imediatamente após um fato muito interessante que a gente vai falar daqui a pouco, que tem tudo a ver com Pentecostes, que é a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, né? Mas guarda aí que daqui a pouco a gente volta. Então assim, quando Jesus Cristo
encarna, nasce, né? A gente vai comemorar o Natal agora, tá chegando, né? A gente vai lembrar disso. Aquelas promessas, muitas promessas do Antigo Testamento se cumprem na vinda dele. Mas não é só isso. Quando a gente chega, por exemplo, em João, nos capítulos 14, 15, 16, Jesus, Evangelho de João, né? Jesus ele promete um outro consolador, né? Um outro além dele, né? Porque ele vai ascender aos céus e continua conosco, né? Mas ele promete alguém que vai habitar em nós, e esse alguém é o Espírito Santo. Então, assim, qual vai ser o foco da nossa lição hoje? Primeiro, é entender um pouco mais o significado da vinda do Espírito Santo até nós, habitando em nós, qual é o significado disso? E, em segundo lugar, como que essa vinda, como que essa habitação de Deus em nós, no poder, na força, na ação do Espírito Santo, transforma a nossa vida, inclusive fazendo com que eu e você nos tornemos testemunhas de Jesus. Legal demais isso, né? Então vamos lá. Primeiro, né, vamos voltar aqui, aliás, vamos continuar com essa reflexão acerca do plano de Deus. Né? Então, assim, Deus tem um plano. O pecado, ele não vou falar difícil agora, hein? Até limpei a garganta, né? O pecado não obstaculiza o plano de Deus. Puxa vida, gente, vou até tomar uma água na minha caneca do Flamengo, na minha caneca linda, minha caneca tricampeã da Libertadores. Desculpa, brincadeira, tá, gente? Mas o pecado não obstaculiza, não impede Deus de realizar os seus planos. Então, assim, quando a gente olha a história bíblica, e a gente passou aqui por alguns momentos importantes da história da igreja, né, é interessante ver que Deus mantém o seu propósito e mantém o seu plano. Então, quando a gente falou ali sobre a criação, sobre ladeira abaixo, o pecado e a maldade, tem um lance muito interessante que é o lance da Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Muito importante para o que a gente está falando aqui. Abre a sua Bíblia aí, eu estou abrindo aqui a minha, em Gênesis, no capítulo 11. Olha o que a Bíblia fala aí em Gênesis capítulo 11, né? Já abri aqui a minha, abre a sua aí também. Dos versículos de 1 a 9. Tem um título na minha Bíblia, aqui ó, a Torre de Babel. Não sei se dá para ler, né? Diz assim o texto, ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Lembra? Dilúvio, Noé, não é? Só sobrou a família de Noé, aquela coisa toda, pecado, pá, pá, pá. Naquele momento da história, só uma língua era comum a todas as pessoas. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Veja que é uma figura de linguagem, né? Deus enxerga a realidade inteira, ele não precisa descer, né? É uma figura de linguagem. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Diego, quem é esse vinde e desçamos, né? A tradição da igreja vai dizer que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A trindade ali dialogando. E confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície
dela. Diego, não entendi muito bem não. Pô, a galera tava construindo ali um edifício, uma construção, porque a ideia era chegar até o céu e tal. Pô, Deus foi lá e quebrou ali aquela ideia, não é? Confundiu as línguas, criou ali o alemão, o japonês, o búlgaro, o romeno, não é? Pra que isso? Né? Gente, tá no texto. Você percebeu o que eles queriam fazer? Eles queriam chegar até o céu para que eles fizessem o nome deles célebre, o nome deles grande. Porque, veja comigo, sabe qual é a ideia aqui, gente? A ideia é a seguinte, lembrando que a gente está num contexto de pecado, contexto de maldade, dilúvio, Noé, Lameque, Caim, Abel, é o início do texto do Gênesis. A galera tá querendo chegar no céu, por quê? Quem é que vive no céu, gente? Quem vive no céu é Deus. Então a ideia dos caras é a seguinte: e que negócio é esse? Quem falou que só Deus que pode viver no céu? Quem falou que só Deus pode ter o nome dele célebre, o nome dele conhecido, o nome dele grande? Não, 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 não. A gente quer entrar no céu também, quer invadir o céu, quer tirar Deus de lá e quer fazer o nosso nome grande. Que isso, Diego? Que viagem é essa? É exatamente isso, gente. Essa é uma das maneiras da gente entender esse texto. A ideia do ser humano aqui é tirar Deus do lugar dele e se colocar no lugar de Deus. Diego, não acredito, é muita viagem isso. Gente, até hoje a gente está fazendo a mesma coisa. Como assim, Diego? A gente quer controlar as pessoas. A gente quer decidir o que as pessoas podem e o que elas não podem fazer. A gente quer determinar o que é certo e o que é errado para a vida das pessoas. Se as pessoas não fazem o que a gente quer, o que a gente entende que é certo, a gente fica com raiva, a gente quer se vingar, a gente quer castigar. Gente, o que é isso? Senão atitudes de quem imagina ser Deus, uma divindade, alguém poderoso. Uma das maiores revoltas que nós temos é exatamente quando a gente tem uma opinião, a gente expressa essa opinião e as pessoas não ligam para o que a gente diz, né? Sobretudo aquelas com quem a gente mais se importa, não é? Então assim, você deve ter passado por isso na escola, um amigo que te decepcionou, namorado, a namorada, o pessoal mais velho que é casado, a esposa, o marido. Então assim, essa síndrome de Deus, vamos dizer assim, né? Tá dentro da gente por conta do pecado. Era isso que a galera queria fazer lá. Então, qual foi o remédio que naquele momento Deus encontrou? Confundir as línguas, ou seja, dificultar a comunicação. Fantástico isso, né? Então, assim, se a gente não se comunica bem, como que a gente resolve os nossos problemas, as nossas questões? Se a gente não se comunica bem, como que a gente realiza os nossos planos? É impressionante, né? E isso perdura, gente. Então, assim, ao longo da história, essa arrogância humana, esse pseudo, né, esse falso desprezo por Deus, como se Deus não fosse necessário à nossa vida, né? É óbvio que ele é necessário, né? Ali que fica gritante no episódio da Torre de Babel, vai se revelar e vai se mostrar mais ao longo da história. Contudo, em Gênesis 12, né? Você está com a Bíblia aberta aí, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, né? A esperança, ela renasce, que é exatamente quando Deus chama Abrão. Quando Deus chama Abrão e faz promessas para Abrão. E aí é muito legal, porque a gente pensa assim, puxa, a Torre de Babel já era, né? Deu ruim geral, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E aí, olha o que Deus fala para o Abrão, lá em Gênesis 12. Tá com a Bíblia aberta aí, né? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, ele morava em Ur, né? O nome da cidade que ele morava. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai. Vai para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Interessante esse chamado, né? De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Agora olha o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias
da terra. É muito legal porque parece que ali na Torre de Babel, Deus meio que se zangou com todo mundo, dividiu a linguagem, dividiu a humanidade. Agora é com vocês mesmos. Só que não, gente. Lembra? Deus tem um plano. Deus tem um plano. Diferente da gente, que às vezes não tem plano, que às vezes muda o plano, que às vezes desiste do plano, que às vezes não gosta do plano, que às vezes a gente mesmo atrapalha o nosso plano. Deus não. Ele tem um plano e está executando esse plano ao longo da história. E quando ele chama Abrão, ele está dizendo assim, olha, todo mundo tem chance de se encontrar comigo. E a gente vai ver isso ao longo de todo o texto bíblico, nos profetas, nos vários episódios da história do povo de Deus. E aí, nesse primeiro passo aqui que a gente deu, a gente precisa refletir um pouquinho, não é? Primeiro, tem falado, Deus tem um plano. Segundo, né, o plano dele está se desenvolvendo ao longo da história. Pergunto, eu e você, a gente tem tido consciência disso? E aí? Eu tenho consciência de que Deus tem um plano, um grande plano, redentor, salvador, espetacular, maravilhoso, um plano particular, pessoal para mim. Segundo, a gente tem percebido esse agir de Deus na história, e claro, na minha e na sua história também. E aí a gente chega, pensa nisso, né? A gente chega na segunda parte aqui da nossa aula, que é de fato quando o Espírito Santo passa a vir habitar em nós. Primeiro, perceba que a gente precisa lembrar que essa é uma promessa muito antiga, né? Porque o Espírito Santo, ele estava no começo da história, está lá no Gênesis, né? O texto fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a gente vê a unção dos reis, dos sacerdotes, a gente vê a atuação do Espírito Santo. Mas havia uma promessa lá no profeta Joel. Vamos ver se eu acho aqui o profeta Joel, né? Abre aí a sua Bíblia também, lá no profeta Joel. Joel, meu filho, cadê você? Né? Vamos ver se eu acho aqui. Joel. Perdi o Joel, gente. Miqueias, Oséias. Ele é um dos profetas menores, né? Tá lendo... Aí, Joel, achei. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Olha o que o texto diz. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar é falar em nome de Deus, tá, gente? Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, qual é a ideia de derramar? Né? Derramou o copo de água. Quer dizer que não foi assim, conta-gota. Não foi um negócio programado, assim, uma medida exata. Não. Derramar é abundante. Derramar é, entre aspas, descontrolado. Né? Derramar é sem limite. Deus fez isso, gente. Deus fez isso quando? Não é? Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Atos, capítulo 2. Vamos lá. Hoje a gente está fazendo assim um passeio pela Bíblia, né? Atos, capítulo 2. Eu vou ler aí os primeiros versículos, que é exatamente o texto que conta a história do Pentecostes. Olha aí, eu vou ler dos versículos 1 a 13. Abriu aí Atos 2, de 1 a 13, diz assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que era o dia de Pentecostes? Eram 50 dias depois da Páscoa, por isso pente, né? Lembra? O Brasil é pentacampeão. Essa semana deu mole, né? Perdeu lá para os Camarões, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que o Hexa vem, mas o Brasil por enquanto é penta, né? Então a ideia é essa, 50 dias depois da Páscoa tinha uma festa, que era conhecida como a festa das semanas, porque eram 50 dias depois da Páscoa, festa dos oh meu Deus, festa das cabanas, se eu não me engano era essa também,
que era a festa do Pentecostes. Qual era a ideia? Era celebrar o plantio, celebrar a colheita, celebrar o alimento de Deus. Então, assim, que Deus providenciava através da plantação. Era uma festa muito antiga em Israel. Então, Deus usa essa festa e esse momento, por isso fica conhecido como Pentecostes, para poder derramar o Espírito Santo dele. Vamos lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo derramado, lembra do Joel? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, olha aí, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto, presta atenção nisso, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, a língua não era estranha, a língua era conhecida. Era estranha para o falante, porque foi um ato sobrenatural do Espírito Santo. Então, o cara que só falava hebraico, o cara que só falava aramaico, de repente estava falando latim. De repente estava falando, sei lá, armênio. Estava falando espanhol, estava falando galês, estava falando britânico, né? Sei lá como se chamavam as línguas naquela época, né? Eu acho que era por aí. Essa é a ideia. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, a galera que veio de outros lugares. Estavam, pois, atônitos, perplexos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Ou seja, não tinha FISC, gente, não tinha esse CAA, não tinha Aliança Francesa, não é? Que mais? CNA, IBEU, não tinha cultura inglesa, Brasas, não tinha, não é? O Wizard, mas o pessoal estava falando em outros idiomas. E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Ele vai falar das cidades da onde eles eram, né? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene. Cirene aqui era já na África, tá, gente? E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos era a galera que não era judia de nascimento, mas se convertia ao judaísmo. Essa é a ideia de prosélito, tá? Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O que está acontecendo aqui, gente? Você percebeu um paralelo entre o que a gente falou agora há pouco e esse evento aqui de Pentecostes? Agora há pouco a gente falou da Torre de Babel. E o que aconteceu na Torre de Babel? Os idiomas foram criados. E com isso houve confusão. Não teve comunicação. Eles foram dispersos. O plano que eles tinham de seguirem juntos, construírem até o céu, invadirem o céu, tirar Deus de lá, fazerem o nome deles grande, foi por água abaixo. Por quê? Porque eles não conseguiam se comunicar. E o que acontece aqui? Acontece exatamente o contrário. Aquele pessoal que veio de lugares diferentes, falando línguas diferentes, embora todos eles fossem judeus, eles conseguem se comunicar, eles conseguem se entender.
né? Mesmo falando línguas diferentes, eles conseguem se entender por quê? Porque o Espírito Santo de Deus capacitou eles para isso. É o que o texto fala. A partir do momento que o Espírito Santo desceu ali sobre eles, foi derramado sobre eles, cumprindo aquela promessa do Joel, eles passaram a se compreender, gente. E isso é extraordinário. Esse é o grande milagre do Pentecostes. O pessoal fica ali, né? O vento, o som, o fogo e tal, não sei o quê. Isso é muito legal, né? Porque está demonstrando que foi uma coisa sobrenatural. Não foi um negócio que eles mesmos produziram. O grande milagre, contudo, é a comunicação, é a unidade, é a união de propósitos, mesmo vindo de culturas e contextos diferentes. Né? Então, isso, gente, é muito legal. Então, o Pentecostes, eu escrevi ali, para eu ficar nas minhas palavras ali, né? É uma Babel, só que ao contrário. Então, assim, ao invés de confusão, tem união. Ao invés de desentendimento e divisão, tem compreensão e união. Então, assim, aquele evento no passado, ainda hoje, é a marca distintiva da Igreja de Jesus Cristo, de mim e de você. Então, por exemplo, no censo do IBGE, né, o censo é que vê qual o contexto, quantas pessoas, quem estuda, quem não estuda, quem é casado, quem não é casado. Perdão, o censo do IBGE, eu acho até que o IBGE acabou, parece que mudou de nome, né? Era o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se eu não me engano, mudou de nome. Mas desculpa aí se eu tiver errado. Né? Lá, eles dividiram, eles classificaram a população brasileira em etnias. Né? Tá lá, branco, preto, amarelo, pardo ou indígena. Né? E a gente pode abranger isso. Porque tem as línguas, tem as culturas, né? É diferente, não importa. Todos nós podemos fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós podemos fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem um vídeo de um pastor chamado Tim Challis, né? Eu acredito que seja assim que se pronuncia, que ele fala sobre isso e é muito legal. Eu vou deixar na descrição aí do YouTube. Beleza? Então, assim, para a gente caminhar para o final da aula, né, quando a gente pensa em Pentecostes, a gente pensa em comunhão, a gente pensa em compreensão, a gente pensa em unidade, a gente pensa no mesmo propósito, ou seja, aquela promessa que Jesus fez lá para o Abraão, logo depois da Torre de Babel, que através de Abraão, né, Deus abençoaria todas as nações da terra. Ela vai se cumprindo ao longo da história, com os profetas, com a pregação, com Jesus, com a descida do Espírito Santo, que possibilita para a gente hoje esse diálogo. E a gente já começa a ver isso imediatamente ali depois do Pentecostes. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo, que vai ser o tema das nossas próximas aulas, das próximas revistas, né? Cartas para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja da Galácia, para a igreja de Pérgamo já é o João no Apocalipse, para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma e para muitas outras igrejas, ou seja, indo além de Jerusalém, porque o evangelho não estava restrito a Jerusalém. E quando a gente pensa hoje, não é muito diferente. Então, por exemplo, a gente pensa na igreja de Botafogo. A igreja de Botafogo não está em Jerusalém, está em Botafogo, no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente está ali evangelizando, pregando, anunciando o evangelho no bairro de Botafogo, no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que tem membro da igreja de Botafogo no bairro de Botafogo, tem, mas tem aqui na Tijuca, onde eu moro, onde eu estou gravando esse vídeo. Tem no Grajaú, aqui perto, tem em Duque de Caxias, tem na Baixada Fluminense, tem fora do estado do Rio de Janeiro. Gente, tem membro da igreja de Botafogo em Portugal. Tem membro da igreja de Botafogo na Espanha. Tem membro da igreja de Botafogo nos Estados Unidos. Ou seja, a gente, enquanto igreja ali plantada na Rua da Passagem, no número 91, a gente está estendendo o nosso ministério por lugares que vão além
ali da Rua da Passagem, no número 91. Mas não apenas isso. A gente, por exemplo, como parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente colabora com a evangelização no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, no nosso estado, nos outros estados aqui da federação, mas também fora do Brasil. A igreja contribui, por exemplo, né, com o reverendo Marcos Azevedo, que está ali na França, na cidade, na pequenina cidade ali, próximo a Montpellier, chamada Aleu. Aleu, eu acho que eu aprendi, né? Se o reverendo Marcos vê essa aula, ó, né, que honra seria, né? Aleu, Aleu. Né, ali perto de Montpellier. A igreja de Botafogo participa da plantação, da manutenção daquela igreja. A igreja de Botafogo participa da plantação, da manutenção, da bênção da igreja ali no Panamá, a igreja presbiteriana no Panamá, com o reverendo Luiz Otávio. Então é isso para dar 2 exemplos apenas de como nós, enquanto igrejas de Jesus Cristo, fortalecidos pelo Espírito Santo, somos chamados não apenas para desfrutar de um relacionamento com Deus, mas também proporcionar a outras pessoas, ainda que elas pensem diferente da gente, ainda que elas venham de uma cultura diferente da gente, ainda que elas tenham ideias sobre a vida muito diferente da nossa, a gente pode compartilhar o Evangelho. Por quê, gente? Porque o grande milagre do Pentecostes é a comunicação na ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, assim, a gente precisa se perguntar, não é? O que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração nesse tempo? Como que ele tem chamado você para compartilhar o Evangelho? Dentro da sua casa, para os seus vizinhos, para o amigo da escola, para o amigo do prédio, fora do Brasil, em outra língua e outro idioma, quem sabe? Que Deus, gente, continue a falar ao seu coração e que a gente acolha essa palavra de união, de unidade, de comunhão, de partilha do amor de Deus. E a gente continua na semana que vem os nossos encontros, beleza? Vamos orar então para terminar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com os teus filhos, com as tuas filhas. E obrigado, Pai, pelo dom maravilhoso do Espírito Santo. Porque através dele, Senhor, podemos nos comunicar. Podemos nos comunicar contigo, podemos nos comunicar uns com os outros. Reforça em nós, Pai, essa convicção e essa ideia, essa certeza, Pai, para a glória do teu nome. Hoje e sempre, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beleza, gente? Beijo, até mais.